Oi, Chris Vallotton aqui. Já estamos no capítulo 7. Vamos falar do poder da alegria e eu oro para que você leve a sério a alegria. Aqui está o livro. Eu imagino que você já o tenha e você deve ter lido o capítulo 7. Então vamos lá, turma. Vamos lá, turma. Leiam o capítulo 7. Sabe, eu tenho pensado, eu queria fazer uma coisa semanal que fosse 75% humor e 25% de verdade. Porque eu sei lá, eu queria rir, mas ok. Eu agora vou falar de alegria e isso vai facilitar as coisas. Depois eu e a Bethany, que está operando aí, vamos ter ideias. Sei lá, depois a gente pensa em alguma coisa, gravar alguns vídeos, fazer alguma coisa engraçada. Mas ei, então, eu quero dizer, cristãos, o que este capítulo diz devem ser as pessoas mais felizes do planeta. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o que? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E sabe, Tiago disse, eu ia dizer Jesus, mas na verdade foi o meio-irmão dele, Tiago. Sabe, meio-irmão porque José... Enfim, você pegou a ideia. José não era de fato, sabe, você pegou a ideia, era só Jesus. Jesus foi tipo só Maria e Deus, entende? Então, Tiago, esse livro foi escrito pelo meio-irmão de Jesus? Talvez você não soubesse disso, Bethany, talvez você também não. Tiago diz, considerai por motivo de toda alegria o passardes por várias tribulações, sabendo que a prova da sua fé produz paciência. Então, até mesmo na tribulação onde estamos agora, quando temos esse coronavírus, eu não sei por que soa tão engraçado, é um nome estranho, enfim. Não, mas o coronavírus, você pode estar no meio disso e ainda ter alegria, porque, sabe, a felicidade é determinada por acontecimentos, mas a alegria é determinada por Jesus. Então, Deus quer que todos sejam cheios de alegria, embora nem sempre estejamos felizes. E, então, vamos ler aqui. Hebreus diz que Jesus era cheio de alegria dentre os companheiros, ou seja, era mais alegre do que as pessoas com quem andava. Então, ou ele andava com um povo bem depressivo, ou ele era mesmo alegre. Eu escolho o segundo, ele era uma pessoa muito alegre. Sim, e Provérbios diz que o sorriso é como bom remédio. Então eu quero falar um pouco sobre sorriso aqui, porque no meio da minha segunda tribulação, sobre a qual falei no último vídeo que fizemos, eu comecei a perceber nos livros da Caroline Leaf e todos os livros que eu li sobre o assunto de sair da ansiedade e depressão, que alegria e sorriso eram muito importantes, especialmente o sorriso, mas como você sorri sem vontade? Há algo que é liberado, endorfina é liberada quando a gente ri, e uma das coisas que a Kathy fez foi começar a encontrar filmes antigos engraçados e essas coisas que eu conhecia e que eu gostava e a gente assistia junto na TV. E eu nem sabia, eu nem notava, mesmo estando deprimido, quando algo engraçado aparece, meio que você ri de todo jeito, e aí eu comecei a perceber, uau, veja só, hormônios estão sendo liberados quando eu relaxo e rio. Isso ativa seu sistema imunológico e tem tanta coisa acontecendo numa risada. De fato, o humor, Victor Frankie, não. Como que diz o nome dele? Frankl, sim. Obrigado, Bethany. Ela é a operadora de câmera e também é minha editora. Victor Frankl. Desculpem, essa é uma produção de baixíssimo custo. Só tem nós dois aqui, não tem mais ninguém. É isso aí. Mas ele disse, eu não sei se você o conhece, mas ele é sobrevivente de campos de concentração e ele escreveu um grande livro. Ele disse, o humor, mais do que qualquer outra coisa na vida humana, provê a habilidade para nos levantarmos em qualquer situação, mesmo que seja por alguns segundos, e ele diz que o riso é uma das muitas coisas em sua vida, ou uma das coisas principais, ele diz, que de fato o ajudaram a sobreviver em campos de concentração, o riso. Então eu acho que realmente devemos considerar isso. Você precisa rir, ouça. Essa é uma das coisas que eu já escrevi, não sei se nesse livro, mas você tem que manter pessoas deprimidas longe de você quando você já está deprimido. Sabe aquele versículo que diz, diz-me com quem andas, e eu te direi quem és? Isso é Provérbios 32. A propósito, não existe Provérbios 32. Esse é um daqueles versículos bônus que eu acho que deviam estar na Bíblia. Eu só tô brincando, tá? Mas, você entendeu? Você fica andando
Provérbios fala mesmo isso e não são minhas palavras, são do rei Salomão. Se você anda com tolos, se torna como eles. Então eu não estou falando de tolos aqui, mas andar com outras pessoas deprimidas é um plano muito ruim quando você está deprimido. Andar com outras pessoas que também são ansiosas, pilhadas, é um plano muito ruim, sabe? Uma das coisas que temos que fazer quando estamos, numa batalha, sabe? Numa batalha espiritual, com toda essa coisa mental acontecendo. A propósito, você já sabe disso, mas o inimigo tira total vantagem. Quando a gente está com medo, ele cola nisso e ele de fato transforma o medo em terror. Mas Isaías 54 diz: a opressão se afastará de ti, porque já não temerás. Então eu digo, temos que fazer coisas para nos livrarmos da opressão em nossas vidas. E uma das coisas que temos que fazer, realmente precisamos nos isolar de pessoas depressivas e inseguras quando já estamos deprimidos e assustados. Jesus disse que se um cego guia outro cego, ambos caem no precipício. Por isso que eu te digo, há algo na sinergia de duas pessoas assustadas e existe algo no poder de uma pessoa que está indo bem e aí sim se conecta com uma pessoa deprimida. Frequentemente você a põe para cima. Então eu realmente quero te encorajar. Sabe, encontre algo para fazer que seja engraçada, divertida. Sabe, procura no YouTube, tem muita coisa de humor boa no YouTube. Eu sei, tem muita coisa ruim também, mas tem coisa boa lá. Tem um monte de coisa que dá para assistir e que realmente faz rir. Sabe, eu lembro que a gente já foi a alguns lugares que creem na unção do riso e alguém vai dizer: não quero mais ouvir nada desse livro porque eu acho que isso é coisa do diabo, mas na verdade não é. Mas eu e a minha esposa, se você ainda não a conhece, ela é a pessoa mais tranquila que eu já conheci na minha vida. Na verdade, eu acho que eu entrei na menopausa dos homens e ela pulou isso, sabe? Pense numa mulher totalmente estável. E ela, um dia, estávamos na igreja e o Bill Johnson tinha chegado de mover em Toronto e ele estava compartilhando sobre isso. Ela estava tocando piano e caiu sobre o piano rindo e aquilo era muito não a minha esposa. Muito diferente. Eu acabei carregando ela para casa e aquilo se repetiu e eu fiquei aquilo se repetiu provavelmente umas 50 vezes. Eu a carregava, ela se deitava no chão e ficava rindo e o Espírito Santo sobre ela. Eu lembro que naquele dia ela escorregava pela cadeira e deitava no chão e ela era líder de louvor e todo mundo ficou... E eu aquela é minha esposa, o que está acontecendo? E eu fui lá na frente para ajudá-la, deitada no chão, rindo e aquilo durou por horas e horas. E um amigo meu, que era obreiro na igreja, ele disse, isso não é Deus, como isso pode ser Deus? Era um cara muito inteligente, líder de uma grande organização e no domingo seguinte o Bill Johnson estava pregando em nossa igreja com centenas de pessoas, é um anfiteatro e naquela época a gente usava um teatro, as pessoas se juntavam... E o chão era como uma rampa. E o meu amigo, eu vou chamar ele de Henry, não é o nome dele, mas o Henry era um cara bem alto, provavelmente uns 2 metros de altura. E enquanto o Bill estava pregando, o Bill ali pregando, ninguém mais, nada mais acontecendo, só o Bill pregando. E ele... não, a gente estava adorando... Não, a gente estava tudo em pé, adorando, enquanto isso, o Henry cai... entre os assentos, sabe, o senhor inteligência. E ele ali meio que eletrocutado por Deus. Ele ria e fazia barulho tremendo, totalmente louco. E aí eu andei até ele, cheguei perto do Henry e ele estava meio que entre alguns assentos vazios. Eu disse, isso não é Deus. Ele olhou para mim e disse, Chris, cala a boca. Então... Sabe, eu acho que essa coisa toda do riso, embora nunca tenha acontecido comigo, eu já vi tanta gente ser tocada pelo riso do Espírito Santo. Sabe, as pessoas ficam... Eu não sei se você é assim, mas muita gente pergunta qual o propósito disso? E então, 15 anos depois, eu acabei sentado num sofá e eu pensava, a unção do riso cairia muito bem agora. E eu percebi que o Senhor está simplesmente restaurando a alma de tanta gente. Está tocando elas tão profundamente, tocando em lugares que psicólogos, psiquiatras, conselheiros profissionais, não conseguem chegar. Então, enfim, voltando ao ponto,
Eu realmente quero te encorajar, sabe? A alegria talvez possa parecer uma perda de tempo intelectualmente. Fazer a si mesmo rir proativamente pode parecer, sabe, imaturo ou bobo. Mas eu te digo, a tua alma precisa disso. Minha alma precisa. Precisamos de uma pausa na tensão, no estresse que estamos vivendo agora. E também, à medida que rimos, esse riso, por assim dizer, ele nos blinda da opressão demoníaca. Ele realmente tem um efeito poderoso. De fato, eu quero deixar essa passagem. Salmos diz que o ímpio trama contra o justo, mas o Senhor ri. Então, aqui está o antídoto dele. Ele acha isso tão engraçado. E sabe, eu só quero te encorajar. Esse vírus, a gente vai passar por isso, vamos passar por isso talvez mais um mês ou dois, de intensidade de um jeito ou de outro, mas daqui para o verão a gente vai olhar para trás para tudo isso. E talvez digamos, uau, isso foi intenso, eu não quero mais passar por isso. Mas serão histórias que você vai contar a seus filhos, nós fazemos parte da história agora. Nossos avós passaram 3, 4, 5 anos, quanto tempo durou a Grande Depressão. Nossos avós se engajaram nas linhas de produção, no trabalho. Aquilo os moldou, sabe? Eles se conectaram, se juntaram, o caráter deles foi moldado naqueles dias de depressão e depois que saíram deles ficaram tipo, você não me assusta com mais nada? E nós seremos assim, seremos forjados na fornalha das aflições, mas nós sairemos e sairemos, sabe, brilhando como o sol. Então, eu quero te abençoar, eu só quero dizer, Senhor, eu oro apenas para que o seu Espírito Santo toque cada uma dessas pessoas e dê a elas alegria de verdade. Alegria de verdade. Deus abençoe e aproveite o seu tempo.